Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 17, a oração intercessória de Jesus. Esta oração, ela está registrada somente no Evangelho de João. Os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não registraram esta oração. E o interessante é que Jesus, ele não orou somente por aqueles 11 que ali estavam. Ele orou também pelos discípulos que viriam no futuro. Judas já não estava mais. Judas tinha saído para entregar Jesus. Foi atrás dos sacerdotes para entregá-lo. Vamos lá. Está aí. Eu vou continuar aí a partir do versículo 13 deste capítulo. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus já está ali fazendo a oração, dizendo que a partida dele, a volta dele para junto do Pai estava próxima. E ele diz agora. E agora, num é o termo grego, um advérbio aí de tempo. Neste tempo presente, agora, esse exato presente tempo, eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo. E aí, gozo, substantivo feminino, que é rara, é alegria, satisfação. Completo aí é plero, verbo, da ideia de estar cheio, no máximo, em si mesmos. E outra coisa que Jesus fala também nesse outro versículo, eu lhes tenho dado a tua palavra. A palavra aqui é logos. Logos fala de mandamento, ordem, preceitos morais dados por Deus. Isso significa o logos. O logos divino são os mandamentos dados pelo Senhor Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então por isso que eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Odiar e detestar, como eu já disse, porque eles não são do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Porque se fossem do mundo, o mundo os amaria. O mundo aí não é o globo terrestre, como eu já disse. A palavra aí é cosmos. São as organizações, são as pessoas, os habitantes da Terra, as pessoas que estão habitando na Terra. E ele fala, como também eu não sou. Continuando, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, olha, eu não peço que os tire do mundo. Não peço. Porque, na verdade,
Nós somos luz do mundo, sal da terra. O sal, ele tem que estar em contato com algo para que ele possa fazer o seu trabalho. A luz, para que ela possa iluminar, o ambiente tem que estar o quê? Em trevas. A luz, ela só exerce o seu papel em densas trevas. E o mundo jaz em trevas. O mundo está podre. O mundo está perdido. É por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra, como o próprio Jesus disse no Sermão do Monte. Por isso que ele não peça que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde. E guardar aí, eu já falei desta palavra anteriormente, que é terel. O verbo terel significa tomar conta de, guardar, tomar conta de, atentar cuidadosamente. E está pedindo para que o Pai faça isso. Pai, olha, não os tire do mundo, mas guarde-os. Então o cristão aqui deste mundo, ele é guardado pelo Pai eterno. O autêntico cristão, aquele que serve a Jesus, ele é guardado pelo Pai. Todos os momentos. Ele somente parte desta vida para uma vida superior, se Deus permitir. E o Senhor Jesus mais uma vez fala: eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele repete o versículo, parte do versículo 14. E aí ele pede uma coisa aqui, no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificar aí, hagiazo. Então, não os tire do mundo, mas separe-os dentro do próprio mundo. Porque hagiazo, que é o verbo, dá a ideia de separado, santificado, separado, consagrado a Deus, estar limpo, purificado, livre da culpa do pecado. Tudo isso significa a palavra hagiazo, que é santificado. Então, santifica-os na verdade, aletheia. A tua palavra, o logos de novo aí. O que santifica o homem? É a palavra de Deus. São os mandamentos do Senhor, são os preceitos do Senhor, são os decretos divinos. São os ensinamentos do Senhor é que nos santifica. E ele diz que a tua palavra é a verdade. E ele continua: assim como tu me enviaste, apostelo aí, daí vem a apóstolo, que é o enviado, né? O apóstolo. O apostelo aí é o verbo. O verbo é enviar, mandar embora, mandar para algum lugar, ordenar a partida, ir para um lugar estabelecido. Então, olha, assim como tu me enviaste, então Jesus foi um apóstolo de Deus, o primeiro apóstolo enviado de Deus a este mundo para trazer boas novas, porque Evangelion é boas novas, boas notícias, e apóstolo é aquele que é mandado, é enviado. Então, tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Aí o verbo de novo, apóstolo, enviou. Eu também os envio ao mundo, ou seja, assim como o Pai enviou a Cristo, agora também o Senhor Jesus estava enviando seus apóstolos para pregar, dar continuidade ao ministério que Jesus havia começado. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus outra vez:
É o penúltimo capítulo deste evangelho. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então lá na frente Jesus volta a repetir novamente aquilo que ele falou aqui na oração intercessória. E ele continua: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Interessante aqui que não que Jesus não fosse santo. Interessante, não que Jesus não fosse santo. Jesus é completamente santo, separado. E é a favor deles que eu me santifico. Vamos lá, a palavra é hagiazo também. Outra coisa aqui é que a palavra hagiazo, além de significar purificado, separado, ela também significa dedicar pessoas a Deus. Dedicar pessoas a Deus. Pode ser que Jesus queria dizer o seguinte: é a favor deles que eu me dedico a mim mesmo, para que eles também sejam dedicados a Deus ou consagrados a Deus, na verdade. Tem uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, separados na pessoa de Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, separados em Jesus. Então, assim como Jesus, ele dedicou a sua vida em prol de nós, assim também nós devemos nos santificar na pessoa dele. Deixa eu ver, aqui tem outro versículo que está no 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Outro texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Então nós somos santificados na verdade do Senhor. Não, olha aí, como eu disse no início, na introdução, Jesus não pediu somente para os 11 que ali estavam. Ele pediu também para os que viriam. Olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus agora está fazendo um pedido. Olha, eu não rogo aqui, rogar aqui, como eu já disse, é erotal. Erotal é suplicar, implorar, fazer um pedido. Olha, Pai, eu não peço somente por estes aqui, mas por aqueles que vierem a crer, por intermédio da palavra. Então, as pessoas, elas somente creem através da pregação do Evangelho de Jesus. Não tem outro meio pelo qual as pessoas possam crer. É através da palavra do Senhor que as pessoas crerão na pessoa de Jesus. E qual que é o propósito de tudo isso? A fim de que todos quem? Os discípulos de Jesus, eles sejam a eclésia de Jesus aqui na terra. Sejam um aqui é numeral, é reis, E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Então o mundo tem que olhar para nós e contemplar a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai, para que, ao olhar para nós, Igreja do Senhor, eles possam ver esta unidade. Por isso que uma igreja dividida, os cristãos, quando começam a dividir, quando começam a ter pensamentos divididos, a coisa começa a complicar. Porque um reino dividido não pode subsistir. E a igreja do Senhor aqui na terra é um reino constituído pelo próprio Cristo. Jesus falou isso para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então nós temos que atentar muito para isso. Vamos lá. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Quando ele fala aqui de um, é que fala de propósito. Os cristãos, todos eles, unidos na pessoa de Jesus, eles têm que estarem no mesmo propósito, uma mesma mente, pensando a mesma coisa. Isso é unidade. Não que eles se tornarão um só corpo, não. Sim, no âmbito espiritual, mas não no âmbito físico. Porque hoje nós temos cristãos espalhados no mundo inteiro, mas todos eles devem agir com o mesmo propósito, com a mesma mente. Por isso que Jesus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, a honra que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, olha aí, eu neles, Jesus em nós. Então Jesus habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Cada cristão, ele é habitado pela pessoa do Espírito Santo, o representante de Jesus aqui na terra. Porque Jesus diz: eu vou, e quando eu for, eu enviarei o Consolador. Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo, ele veio para estar conosco, representar a pessoa de Cristo Jesus aqui na terra. Então, por isso que eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Teléu aí é tornar perfeito, completar, e dá a ideia de algo progressivo, assim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Interessante aí essa passagem. Então o cristão, ele é aperfeiçoado na pessoa de Cristo. Eu neles e tu em mim, a fim de que o quê? Qual o propósito? Sejam aperfeiçoados. Então o quê? É se tornar perfeito. É cada dia até atingir a estatura de um varão perfeito, na unidade, para que o mundo conheça. O mundo tem que olhar para nós, como eu já disse, e ver Cristo. Vamos mais estamos quase encerrando esse capítulo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha a vontade de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Então Jesus tem uma glória, uma honra, um brilho, um esplendor, uma majestade, uma magnificência. Então ele vai dizer: para que vejam a minha glória, que me conferiste. Conferiste é didome é dado, a glória que o Senhor me deu, porque me amaste antes da fundação do mundo. E fundação é catabolê. Catabolê é antes do que o Senhor lançasse o fundamento do mundo, o Senhor já me amou. E ele continua:
Pai justo, o mundo não te conheceu. Por que o mundo não conheceu a Deus? Porque se eles tivessem conhecido a Deus, eles não tinham matado a pessoa de Jesus. Se o mundo tivesse conhecido a Jesus, eles não teriam matado a Jesus. O fato é que eles não conheceram e entregaram Jesus à morte. O mundo não te conheceu. E conhecer é gnosco, é um conhecimento íntimo. Porém, eu te conheci, e também estes compreenderam. E compreender aí é a mesma palavra aí que ele usou aqui no primeiro aqui, ó. Este aqui, conheceu, é gnosco. Depois ele usou te conheci, que é gnosco. E compreenderam aí também é a mesma palavra, é gnosco. Poderíamos traduzir assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes te conheceram, que tu me enviaste. Então, estes aqui, os discípulos que estão aqui ao meu redor agora, eles também conheceram que tu me enviou. E para encerrar, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então é quem que anunciou o Pai? Foi o próprio Jesus. O Jesus veio aqui nessa terra anunciar as coisas do Pai, a vontade do Pai, o amor do Pai para conosco. Foi isso que Jesus veio. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então veja que eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. E aí novamente está usando a mesma palavra, o conhecer aí, que vem, é um verbo agora, lá o gnosco aqui é um verbo conhecer, mas o conhecer aqui é gnorizo, é fazer conhecido, que também é um verbo, só que esse verbo gnorizo, que é fazer conhecido, ele é derivado do gnosco. O gnosco é um verbo, que é conhecer. O gnorizo é derivado do verbo gnosco, que também é um verbo, e é fazer conhecido, tornar conhecido. A fim de que o amor, e aqui amor é o agape, esta palavrinha aqui, agape, com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então fala de uma unidade de propósito. Fala de todos reunidos em torno de uma só ideia, é levar o Evangelho de Jesus aos povos. Então, chegamos aí ao final de mais um capítulo 17. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Então, no próximo vídeo, eu estarei aí falando a respeito do capítulo 18, que fala da prisão de Jesus. Então, após aí esta noite, ou melhor, após esse discurso de Jesus, ele esteve ali no cenáculo, ali que ele participa da ceia, e ele institui, ele participa da Páscoa e institui a ceia. E durante aí esse período que ele esteve ali, reunido com seus discípulos, os capítulos, os fatos narrados nos capítulos 13, 14, 15, 16, eles ocorreram justamente nesta noite, provavelmente das 6 da tarde até as 10 horas da noite. Depois Jesus ele sai e ele vai ali para o Getsemane, ou melhor, para o Monte das Oliveiras, Getsemane, onde ele foi crucificado. Ele vai para o Monte das Oliveiras, que é do outro lado do ribeiro de Cedron, ou do vale de Cedron, e ali ele vai e é preso,
E aí começa todo o seu julgamento. Então, o assunto do nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.